Um jovem faraó, um túmulo escondido por mais de 3.000 anos, e uma maldição que atravessou fronteiras, séculos e gerações. Tutancâmon, o faraó menino, tornou-se o rosto do Egito antigo, não por seus feitos em vida, mas pelo mistério que envolveu sua morte e sua redescoberta. Hoje vamos mergulhar na história de um rei que reinou por pouco tempo, mas que jamais foi esquecido. Vamos entender quem foi Tutancâmon, o que realmente aconteceu com ele, e por que seu túmulo mudou a arqueologia para sempre. Se você gosta de histórias que misturam poder, morte e mistério, já deixa o like, se inscreve no canal. E agora, vamos começar a nossa jornada pelo Egito dos faraós. O Egito estava em colapso. A terra dos deuses, que por séculos prosperara sob a bênção de Amon, Osíris e Ísis, agora parecia respirar com dificuldade. Nos últimos anos do reinado de Akenaton, o chamado faraó herege, o império havia sido abalado por uma revolução que não foi apenas política, mas espiritual. Akhenaton havia rompido com os deuses antigos e declarado a supremacia de um único deus, Aton, o disco solar. Mandou fechar templos milenares, apagou nomes sagrados das paredes dos templos e ergueu uma nova capital dedicada à luz do sol. Pela primeira vez na história egípcia, o divino havia sido monopolizado, e o preço foi a ruína. Quando Tutancâmon nasceu, por volta de 1341 a.C., o Egito já não era o mesmo. As fronteiras estavam vulneráveis, os cofres esvaziados e o povo dividido entre o temor e a esperança. Ele veio ao mundo em meio à turbulência, filho de uma linhagem que carregava tanto glória quanto maldição. Seu pai, Akhenaton, havia sido o homem que desafiou os próprios deuses. E talvez por isso, seu filho tenha herdado não apenas um trono, mas uma ferida aberta na alma de uma civilização inteira. O nascimento de Tutancâmon permanece envolto em mistério. Alguns historiadores acreditam que ele tenha sido filho de Akhenaton com uma de suas irmãs, prática comum entre os faraós para preservar a pureza divina do sangue real. Outros sugerem que sua mãe tenha sido Kia, uma esposa secundária do rei herege, ou até mesmo Nefertiti, a lendária rainha que desapareceu das crônicas pouco antes do nascimento do jovem príncipe. O que se sabe é que ele nasceu em Amarna, a cidade que seu pai havia construído para cultuar Aton. Uma cidade cercada por desconfiança e desespero, símbolo da ruptura com a tradição. Desde o primeiro choro, Tutancâmon já era parte de uma disputa que ele jamais compreenderia. Ainda criança, foi cercado por sacerdotes, generais e conselheiros que viam nele não apenas um herdeiro, mas uma oportunidade de restaurar o equilíbrio perdido. O Egito precisava de um novo rosto, um novo símbolo para unir o império. E esse símbolo seria o filho do próprio herege, agora moldado à imagem dos antigos deuses. O império que ele herdaria estava fragilizado. Akhenaton havia concentrado toda a devoção em Aton, eliminando a poderosa hierarquia de sacerdotes que controlava a riqueza dos templos de Tebas e de outras cidades. Com a morte do faraó herege, o vazio de poder se abriu como uma ferida profunda. Os templos abandonados começaram a ser reocupados às escondidas. Os antigos sacerdotes retornaram de suas sombras e os deuses esquecidos voltaram a ser invocados nas casas e nos campos. A fé em Aton estava morrendo, e com ela, o sonho de uma nova era. Foi nesse cenário que Tutancâmon foi proclamado faraó. Ele tinha entre 8 e 9 anos de idade, pequeno demais para compreender o peso do título, mas grande o suficiente para ser usado como um símbolo de restauração. O Egito precisava acreditar que o equilíbrio seria restabelecido, e nada melhor do que um menino para representar o renascimento de uma nação. Em sua coroação, as multidões gritavam o nome do novo rei, mas por trás das celebrações havia uma verdade silenciosa. Tutancâmon não governaria. Outros fariam isso por ele. Os nomes de Ai e Horemheb começaram a dominar o cenário. Ai, o velho conselheiro, havia servido a vários faraós e agora se tornava tutor do jovem rei, guiando cada decisão em nome da estabilidade. Horemheb, o general ambicioso,
representava o braço militar que manteria o Império unido à força. Juntos, eles formaram uma aliança que usaria a inocência do faraó menino como escudo político e instrumento de poder. Enquanto o Egito tentava se reerguer, a lembrança de Akhenaton ainda pairava como uma sombra. Os templos dedicados a Aton começaram a ser desmontados, suas estátuas destruídas e seus nomes riscados das paredes. O povo, agora encorajado pelos sacerdotes de Amon, via naquela destruição uma catarse coletiva, um exorcismo do passado recente. O Egito, afinal, era uma civilização construída sobre a harmonia entre o divino e o terreno, e a heresia de Akhenaton havia quebrado esse elo. Era hora de restaurar a ordem cósmica, a Mahat, e o pequeno Tutankhamon seria o faraó da reconciliação. Mas por trás dos rituais e celebrações, havia o drama humano de um garoto que crescia isolado dentro dos palácios de Tebas, cercado por estátuas douradas e olhos atentos. Sua infância não foi marcada por brincadeiras, mas por rituais, cerimônias e responsabilidades que pesavam mais do que as joias reais. Tudo o que fazia era observado, registrado, interpretado como sinal divino, e cada gesto seu era usado pelos conselheiros para fortalecer a narrativa de um novo amanhecer. O nome do faraó também foi alterado. Originalmente chamado Tutankhaton, a imagem viva de Aton, ele foi rebatizado como Tutankhamon, a imagem viva de Amon, um simples ato de renomeação que simbolizava o retorno do Egito aos braços de seus antigos deuses. Com uma nova identidade, o menino passou a representar a restauração espiritual de todo um império. O Egito respirava novamente, mas ainda de forma contida. As fronteiras continuavam ameaçadas e as intrigas de palácio cresciam na mesma velocidade que a devoção aos antigos templos. O poder estava de volta às mãos dos sacerdotes de Amon, que viam em Tutankhamon uma figura sagrada, maleável e extremamente conveniente. O menino rei era uma marionete dourada, manipulada por homens que acreditavam agir em nome dos deuses, mas que, na verdade, buscavam consolidar o próprio poder. Enquanto isso, em Amarna, a antiga cidade do Sol, o vento soprava entre ruínas recentes. As estátuas quebradas de Akhenaton olhavam o horizonte como fantasmas de uma fé esquecida. O Egito tentava apagar o passado, mas a heresia do Deus único deixaria marcas profundas na memória do povo e no destino do filho que o herege deixara para trás. Tutankhamon cresceria entre as cinzas dessa guerra espiritual. Sua vida seria moldada pelas consequências das escolhas de seu pai, e sua morte, séculos depois, ainda ecoaria como um enigma que o Egito jamais conseguiria silenciar. Tebas pulsava como o coração vivo do Egito. As margens do Nilo refletiam o brilho dos templos restaurados, e as preces a Amon ecoavam pelas colunas monumentais que pareciam tocar o céu. Era ali, no centro do renascimento espiritual de uma civilização, que crescia Tutankhamon, o faraó menino destinado a devolver ao Egito a ordem perdida. Sua infância se desenrolou entre o esplendor e o isolamento. Desde cedo, o jovem Tutankhamon foi envolto em rituais, instruções sagradas e protocolos que o separavam do mundo comum. Cada gesto seu era ensaiado, cada palavra medida. A vida dentro do palácio não era feita de brincadeiras, mas de silêncios solenes e olhares vigilantes. A grandeza o cercava, mas também o aprisionava. Os corredores do palácio de Tebas eram repletos de estátuas douradas, cheiros de incenso e vozes sussurradas. Tutankhamon crescia rodeado por escribas, tutores, sacerdotes e conselheiros, todos encarregados de moldar não apenas o corpo, mas a alma do faraó. O menino era tratado como uma divindade em formação, e ao mesmo tempo como uma ferramenta política. Cada lição, cada ritual, era uma tentativa de apagar a sombra de Akhenaton e garantir que o novo rei fosse visto como o oposto de seu pai. Ele aprendeu desde cedo a reverenciar os deuses antigos. Os templos dedicados a Amon voltaram a funcionar com pompa. Os sacerdotes retomaram seu poder, e o culto ao sol de Aton passou a ser uma lembrança vergonhosa. Tutankhamon, orientado por seus mentores,
participava de cerimônias complexas onde oferecia incenso, vinho e oferendas aos deuses. Sua imagem começou a ser esculpida em relevos e pinturas. O faraó restaurador, o filho piedoso que trazia de volta a luz dos tempos antigos. Mas por trás do brilho dourado havia um menino. Um jovem de traços delicados, curiosidade viva, e talvez um olhar que os artistas da época tentavam capturar em cada estátua, o olhar de alguém que carregava responsabilidades demais para a pouca idade. Ainda criança, Tutankhamon foi instruído na leitura dos hieróglifos, na arte da guerra e nos rituais secretos do templo. Aprendeu a andar com a postura dos deuses, a falar com a serenidade dos reis e a manter a calma diante dos olhos atentos da corte. Tebas, nesse período, era o palco de um renascimento. O povo celebrava o retorno dos antigos cultos. Os templos voltavam a ser decorados com ouro e lápis-lazuli, e os sacerdotes de Amon se tornavam novamente os homens mais poderosos do Egito. A economia se reerguia lentamente, impulsionada pelas doações feitas aos templos em nome do faraó. Tudo parecia indicar que o Egito estava voltando ao seu eixo. Mas esse equilíbrio tinha um preço. Os homens que governavam em nome de Tutankhamon, Ai, o velho conselheiro, e Horemheb, o comandante militar, disputavam silenciosamente a influência sobre o trono. Ai representava o poder espiritual e político da corte, enquanto Horemheb era o braço armado, o símbolo da autoridade militar. O jovem rei era o elo entre esses dois mundos e o centro de um jogo de forças que ele mal compreendia. Aos 10 anos, Tutankhamon já tinha consciência de que seu destino não era dele. As decisões mais importantes do governo eram tomadas em seu nome, mas raramente por sua vontade. Ainda assim, os registros mostram que o faraó menino demonstrava interesse genuíno pelas tradições e pelos rituais do Egito. Ele parecia acreditar em seu papel sagrado, mesmo que não tivesse liberdade para exercê-lo. Foi nesse contexto que uma decisão simbólica mudou o rumo de sua vida. Seu casamento com Ankhesenamon, filha de Akhenaton e Nefertiti. Ela era, portanto, sua meia-irmã. E essa união tinha tanto valor político quanto religioso. Ao unir as duas linhagens, a do herege e a do restaurador, a corte egípcia consolidava a mensagem de reconciliação. O Egito voltava a ser um só. Ankhesenamon, ainda adolescente, foi elevada ao posto de grande esposa real. As representações do casal mostram dois jovens frágeis, quase crianças, sentados lado a lado em tronos dourados. Nas pinturas, ela toca gentilmente o ombro do marido, um gesto de ternura que atravessou os séculos. Mas por trás daquela cena delicada havia o peso da política. A união era uma tentativa de curar uma ferida aberta pela Revolução de Aton. O Palácio Real tornara-se um microcosmo do Egito. O luxo das cerimônias, os banquetes, as danças e os cânticos contrastavam com a tensão constante entre as facções que disputavam o poder. Tutankhamon e Ankhesenamon viviam cercados por beleza, mas também por vigilância. Cada passo era observado, cada sorriso interpretado. Eles não eram apenas um casal, mas a encarnação viva da esperança de uma nação inteira. Ainda assim, é possível imaginar momentos de humanidade entre os dois. Talvez tivessem confidências silenciosas, talvez compartilhassem a solidão de quem nasceu para ser símbolo e não pessoa. Ankhesenamon, que crescera sob o brilho de Nefertiti, sabia o peso que aquele título carregava. E Tutankhamon, embora cercado de glória, vivia sob a sombra dos deuses e das ambições humanas. A restauração das antigas tradições avançava rapidamente. Os nomes de Amon, Osíris, Ísis e Horus voltaram a ser entoados nos templos. O povo via em Tutankhamon o jovem rei que havia devolvido a harmonia. Em poucos anos, as cicatrizes da heresia pareciam estar se fechando. O Egito voltava a se ver como império, e o faraó menino era o rosto desse renascimento. Mas o eco de Akhenaton ainda sussurrava. As ruínas de Amarna continuavam de pé, lembrando a todos que um dia um homem ousou desafiar os deuses. E embora ninguém mencionasse o nome do herege em voz alta, a lembrança de sua revolução permanecia nas sombras.
Tutancâmon era o símbolo da restauração, mas também o herdeiro do herege. Carregava o sangue e o peso de ambos os mundos. Com o tempo, o jovem faraó começou a participar com mais frequência das cerimônias oficiais. Era conduzido em procissões pelas ruas de Tebas, com a coroa do Alto e do Baixo Egito reluzindo ao sol. O povo o aplaudia, os sacerdotes o exaltavam, e os escribas registravam cada evento como prova da glória restaurada. Mas, em silêncio, todos sabiam. O verdadeiro poder estava nas mãos dos homens que o cercavam. Mesmo assim, o nome de Tutancâmon começou a ganhar força. As inscrições o chamavam de aquele que purifica os templos e aquele que traz de volta a Ma'at. O Egito o via como o mensageiro dos deuses. E talvez, por um breve instante, o próprio Tutancâmon acreditasse nisso. Em meio a esse equilíbrio frágil, o jovem faraó amadurecia. Crescia entre estátuas de ouro e rituais que o elevavam a um status divino. Mas também crescia o desconforto, a vontade de ser mais do que um símbolo. O menino que um dia foi moldado para restaurar a fé começava a querer entender o verdadeiro significado de seu poder. O Egito mais uma vez parecia estável, mas sob as paredes douradas de Tebas, forças silenciosas continuavam a se mover, e o destino do faraó menino já estava sendo traçado por mãos que ele jamais conseguiria controlar. O reinado de Tutancâmon começou oficialmente quando ele ainda era apenas um garoto. Um rei por título, mas um instrumento nas mãos de homens experientes e ambiciosos. O Egito o saudava como um novo amanhecer, mas nas câmaras internas do palácio, quem realmente governava eram outros. Ai, o velho vizir, e Horemheb, o comandante do exército, ditavam as ordens que o jovem faraó apenas carimbava com o selo real. Ainda assim, o nome gravado nos decretos era o dele, e diante do povo era Tutancâmon quem restaurava a grandeza do Egito. O império havia sobrevivido a um terremoto religioso. Akenaton, ao destruir os templos dedicados aos deuses antigos, havia desmantelado a base espiritual e econômica da civilização egípcia. Os sacerdotes de Amon foram perseguidos, seus templos saqueados, suas imagens quebradas. A nova religião de Aton, centrada no sol e em seu próprio adorador, havia alienado as multidões e desafiado séculos de tradição. Agora, sob o nome do jovem Tutancâmon, tudo isso começaria a ser revertido. Os decretos reais começaram a circular. Em tabuletas de pedra e papiros sagrados, lia-se que o rei ordenava a restauração dos templos, a reconstrução das estátuas, o retorno dos sacerdotes e a retomada dos cultos. Amon, o deus supremo de Tebas, voltava a ocupar o trono dos céus. Foi um gesto calculado, político, simbólico e espiritual. O Egito respirava aliviado, e a fé ressurgia das ruínas. Em Tebas, o templo de Karnak voltou a receber oferendas. O som dos tambores e das flautas sagradas enchia o ar. As ruas se enfeitavam com flores e tecidos coloridos, e o povo, após anos de incerteza, se reunia novamente para celebrar os deuses. Tutancâmon, vestido com ouro e linho branco, era conduzido pelos corredores sagrados, oferecendo incenso diante das imagens restauradas. As multidões se ajoelhavam, acreditando que o próprio Filho dos Deuses havia trazido a ordem de volta. Mas por trás da reverência havia manipulação. Ai e Horemheb sabiam que a religião era o coração do poder egípcio. Ao devolver os templos aos sacerdotes, eles também devolviam a si mesmos uma base política sólida. A fé, o ouro e a obediência do povo agora estavam novamente centralizados, e sob a aparência de piedade, a corte reconstruía o império com uma eficiência quase militar. Tutancâmon crescia no centro desse renascimento. Embora fosse usado como símbolo, ele começou a se envolver aos poucos nas decisões cerimoniais. Participava de reuniões, assinava decretos e aparecia em cerimônias públicas cuidadosamente encenadas. Sua imagem era moldada com precisão, o jovem rei que devolvia a luz ao Egito. Os artistas o retratavam com serenidade divina. Os escribas exaltavam sua sabedoria e os sacerdotes o chamavam de Amado de Amon. O menino que um dia fora apenas um nome em um documento se tornava um mito em construção.
Essa transformação não era apenas política, era teatral. Cada gesto, cada aparição pública era planejado. Quando o faraó entrava nos templos, os sacerdotes entoavam cânticos sobre a vitória da luz sobre as trevas. Quando ele se sentava no trono, o povo via o retorno do equilíbrio cósmico. Tutankhamon representava o restabelecimento da Ma'at, a harmonia universal entre o homem, os deuses e a natureza. Mesmo que ele ainda fosse um jovem frágil, sua presença bastava para restaurar a fé coletiva. E o tutor real cuidava para que o faraó nunca perdesse o contato com o mundo religioso. Horemheb, por outro lado, conduzia o exército e se apresentava como o guardião da fronteira. Ambos se apresentavam como servos leais, mas cada um nutria ambições próprias. Via no trono a continuação de sua influência espiritual. Horemheb, o general pragmático, via nele o último obstáculo para alcançar o poder absoluto. Tutankhamon estava no centro desse delicado equilíbrio, um equilíbrio sustentado pela imagem e não pela autoridade real. Enquanto o poder se rearranjava, as obras de restauração se multiplicavam. As ruínas de templos destruídos por Akhenaton começaram a ser reconstruídas com pressa. Escultores e artesãos trabalhavam dia e noite para reerguer as estátuas de Amon, Mut e Khonsu. As inscrições apagadas foram regravadas, os nomes riscados foram reescritos. Era como se o Egito tentasse apagar a memória da heresia com cinzel e martelo. O ouro fluía novamente pelos corredores dos templos. Sacerdotes voltavam a ser vistos com seus mantos brancos e colares pesados, celebrando as oferendas ao deus de Tebas. Em troca, o povo recebia bênçãos e promessas de prosperidade. Tudo era reconstruído, não apenas as paredes, mas a própria identidade de uma civilização. Para o povo, Tutankhamon era o símbolo da restauração. Ele era o faraó que havia trazido de volta os deuses, o mediador entre os homens e o divino. Sua juventude, antes vista como fraqueza, agora era interpretada como pureza. Os escribas registravam em papiros sagrados que o faraó, em sua sabedoria juvenil, havia reconhecido os erros do passado e devolvido o Egito ao caminho da luz. O mito se consolidava. Mas dentro dos muros do palácio, o peso desse papel começava a se mostrar. Tutankhamon via homens mais velhos tomarem decisões em seu nome. Sabia que seu reinado dependia da vontade daqueles que o cercavam. Mesmo assim, tentava exercer alguma influência. Há registros de que ele demonstrava interesse genuíno nas obras e nas cerimônias. Talvez acreditasse, com a sinceridade de sua idade, que realmente estava restaurando o equilíbrio dos deuses. Apesar da atmosfera de renascimento, o império ainda enfrentava dificuldades. As campanhas militares nas fronteiras haviam enfraquecido durante o reinado de Akhenaton. E agora Horemheb tentava reorganizar o exército. O comércio com a Núbia e com a Síria começava a ser retomado, mas as rotas ainda eram frágeis. O Egito tentava se recompor, e o nome do jovem faraó era a bandeira dessa reconstrução. Em Tebas, cerimônias grandiosas celebravam cada nova conquista simbólica. O retorno de uma estátua, a reconstrução de um templo, a reabertura de um santuário. O povo chorava e se ajoelhava diante da imagem dourada de Tutankhamon, vendo nele não apenas um rei, mas o filho da própria ordem divina. Era o triunfo da fé sobre a dúvida, da tradição sobre a heresia. A arte do período reflete essa atmosfera. Nas paredes dos templos, o faraó é retratado em cenas de oferendas, tocando instrumentos sagrados, purificando os altares. Em algumas imagens, ele aparece acompanhado de Ankhesenamon, sua esposa, ambos envoltos em cores vibrantes e coroas imponentes. O casal simbolizava o amor e a harmonia restaurados no Egito. A beleza dessas imagens não era apenas estética, era uma mensagem política. Pouco a pouco, a figura de Tutankhamon passou a ser venerada. Ele era o faraó que curava o passado. Mas quanto mais sua imagem era exaltada, mais ele se tornava prisioneiro dela. Por trás da máscara dourada do poder, havia um jovem que começava a sentir o peso de um trono construído sobre mentiras e ambições. Mesmo assim, a ilusão funcionava. O Egito acreditava novamente.
Os deuses haviam retornado, os templos estavam cheios, e o império parecia renascer. E enquanto o povo aplaudia o brilho do faraó menino, poucos percebiam que o verdadeiro poder continuava nas mãos dos homens que moviam as peças por trás do trono. Tutancâmon era o rosto do Egito restaurado, uma imagem viva da glória, cuidadosamente moldada, pintada e coroada. Mas o brilho do ouro esconde sombras profundas, e entre os cânticos e as celebrações, o destino do faraó menino começava a se desenhar, silencioso, inevitável e trágico. O Egito respirava prosperidade. O caos religioso do passado parecia distante, e sob o nome de Tutancâmon, o império florescia novamente. Tebas, a capital espiritual, pulsava como o coração dourado do Nilo. As colunas de Karnak e Luxor reluziam sob o sol, os templos fervilhavam de oferendas, e o palácio real tornara-se um teatro de esplendor. Tudo em torno do jovem faraó parecia cuidadosamente construído para representar harmonia, riqueza e poder. Mas, por trás do luxo, escondia-se uma história de solidão, fragilidade e luta silenciosa. O cotidiano de Tutancâmon era uma coreografia meticulosamente ensaiada. Cada amanhecer começava com rituais sagrados. Servos o despertavam ao som de harpas e tambores leves, e sacerdotes purificavam o ar com incenso de mirra e canela. O faraó, considerado a encarnação viva de Horus, era preparado como um deus. O banho ritual em águas perfumadas simbolizava a purificação do corpo e do espírito. Em seguida, vinham as vestes, linho branco, ouro, pedras preciosas e a coroa dupla, que unia o Alto e o Baixo Egito em sua cabeça. Tudo o que fazia, desde o primeiro passo até o último gesto do dia, tinha significado religioso e político. Quando ele respirava, o Egito respirava com ele. Quando falava, suas palavras eram registradas como decretos sagrados. Mas Tutancâmon sabia que a maioria dessas palavras não vinha de si. A corte, sempre atenta, decidia o que ele devia dizer, o que devia assinar, o que devia representar. O jovem rei era um ator no papel mais importante da terra, o papel de um deus. Os banquetes reais eram espetáculos de riqueza. Salões imensos iluminados por tochas, colunas pintadas com cenas divinas, músicos tocando liras e tambores, enquanto dançarinas moviam-se em ritmo lento, imitando os gestos das deusas. O faraó e a rainha Ankhesenamon presidiam o centro da cena, cercados por generais, sacerdotes e nobres. O vinho fluía, as frutas eram dispostas em montes de ouro, e a cada brinde, a imagem de Tutancâmon como soberano justo e abençoado se fortalecia. Mas, sob o brilho das joias, havia a rigidez da política. O palácio era um tabuleiro de poder. O velho vizir continuava a manipular as decisões do trono com o cuidado de quem move peças delicadas. Horemheb, o general, passava longos períodos fora da capital, liderando campanhas e expedições militares em nome do faraó. Cada um buscava aumentar sua influência, enquanto o rei menino tentava discretamente encontrar um espaço entre eles. Horemheb era um homem pragmático, moldado pela guerra. Sob sua liderança, o exército voltou a patrulhar as fronteiras do império. As antigas rotas comerciais com a Núbia e o Levante começaram a ser reabertas. O Egito precisava mostrar força, e as vitórias, reais ou simbólicas, eram anunciadas como triunfos de Tutancâmon. O nome do faraó era gravado nas estelas comemorativas, como se fosse ele quem liderava as tropas. O mito continuava. O rei restaurador, o defensor do Egito, o escolhido dos deuses. Enquanto os generais se glorificavam nas campanhas e os sacerdotes acumulavam ouro e influência, Tutancâmon se via cada vez mais prisioneiro do próprio trono. Ele começava a perceber que governava um império onde todos tinham poder, menos ele. As decisões militares eram de Horemheb, as decisões religiosas de Ai. O faraó, em teoria, era o centro do universo egípcio, mas na prática orbitava em torno de forças que o controlavam. Apesar disso, há sinais de que Tutancâmon tentou, dentro de seus limites, afirmar sua própria vontade.
Em inscrições e decretos surgem menções a decisões que parecem refletir escolhas pessoais, nomeações de oficiais, concessões a templos menores, pequenos gestos de autonomia. Ele procurava, de forma quase inocente, marcar sua presença em um sistema que o havia transformado em símbolo. Em sua vida privada, o jovem rei encontrava refúgio na companhia de Ankhesenamun. As pinturas de época mostram um casal próximo, com gestos de afeto raramente representados na arte egípcia. Ela o apoiava, o ajudava nas cerimônias e era frequentemente retratada ao seu lado, tocando-lhe o ombro, segurando sua mão, oferecendo-lhe flores. Talvez ali, longe das intrigas do palácio, Tutankhamon tivesse encontrado o único espaço de humanidade que lhe restava. Mas nem mesmo o amor da rainha podia protegê-lo de um inimigo que o acompanhava desde o nascimento, sua própria saúde. Análises modernas dos restos mortais do faraó revelam um corpo frágil, marcado por deformidades e doenças genéticas. Ele sofria com um pé torto, ossos frágeis e crises constantes. Caminhar longas distâncias lhe causava dor. Muitas das cenas em que aparece caçando ou montando uma carruagem eram representações simbólicas e não reflexos da realidade. Tutankhamon era o faraó menino e também o faraó doente. Os médicos e sacerdotes tentavam aliviar seu sofrimento com ungüentos, ervas e rituais de cura. O Egito acreditava que as doenças tinham origem espiritual, castigos dos deuses ou desequilíbrios da alma. Assim, o corpo frágil do faraó era tratado não apenas com remédios, mas com cerimônias. Cânticos, orações e amuletos de ouro eram colocados sobre seu peito e suas pernas, na esperança de restaurar a força divina. Mesmo doente, Tutankhamon cumpria sua função. Participava das procissões religiosas, visitava os templos, oferecia incenso aos deuses e aparecia em público com uma postura serena. O povo jamais soube da dor que ele escondia sob as vestes reais. Para eles, o faraó era invencível, escolhido pelos deuses, protegido pelo sol. A verdade, porém, é que cada cerimônia exigia um esforço sobre-humano. As noites eram silenciosas nos aposentos do palácio. Às vezes, o jovem rei observava o Nilo da varanda, vendo o reflexo das tochas se espalhar pela água escura. Era o mesmo rio que seus antepassados haviam adorado, a mesma corrente que ligava o Egito do sul ao norte. Ali, entre o murmúrio das águas e o som distante dos tambores, talvez ele pensasse naquilo que jamais poderia dizer em voz alta, que era um prisioneiro dentro do próprio palácio. A corte, por sua vez, continuava a celebrar. Para os sacerdotes, o faraó era uma ponte entre os deuses e o povo. Para os generais, uma bandeira a ser exibida. Para o povo, um símbolo de estabilidade. Ninguém se perguntava o que pensava o homem por trás da coroa. Tutankhamon se tornara um mito vivo, e os mitos não têm voz. Ainda assim, havia lampejos de esperança. Ele insistia em participar das cerimônias, em visitar templos reconstruídos, em tocar os instrumentos sagrados. Queria acreditar que, de algum modo, estava devolvendo equilíbrio ao Egito. Sua fé parecia sincera, talvez a única coisa que ainda o movia. Mas enquanto o ouro reluzia e o império cantava seu nome, as sombras se aproximavam. O corpo do faraó enfraquecia, e as disputas internas começavam a crescer. Horemheb exigia mais poder. Ai esperava o momento certo para agir, e o jovem rei, mesmo coroado pelos deuses, via-se cada vez mais cercado. No esplendor das festas, ninguém notava os sinais do destino. O sorriso do faraó menino escondia dor, e por trás da música dos templos, o Egito caminhava lentamente para mais uma tragédia. Tutankhamon ainda tentaria lutar contra seu destino, mas o trono que o elevou ao divino estava prestes a se transformar em seu túmulo. O tempo começava a cobrar seu preço. O brilho dourado das cerimônias, o perfume dos templos e o esplendor do trono já não conseguiam disfarçar o que se tornava evidente. Tutankhamon estava doente. O jovem rei, que o povo acreditava ser a encarnação viva de um deus, sofria em silêncio dentro de um corpo frágil, deformado e castigado pela dor. As representações oficiais o mostravam saudável, firme,
dominando leões e conduzindo carruagens com vigor. Mas a realidade era outra. Sob as vestes de linho e os adornos de ouro, escondia-se um corpo marcado pela herança de gerações de casamentos reais entre parentes próximos. A linhagem divina dos faraós carregava em si uma maldição biológica. Os médicos modernos, ao analisarem sua múmia, revelaram um retrato inquietante. Tutancâmon sofria de uma série de doenças genéticas. Seu pé esquerdo era gravemente deformado. O direito apresentava necroses ósseas, e ele precisava de apoio para caminhar. Foram encontrados bastões e bengalas em seu túmulo, mais de 100 deles, objetos que antes pareciam símbolos de poder, mas que agora sabemos serem instrumentos de necessidade. Além disso, exames de DNA indicaram que o jovem faraó era fruto de uma relação consanguínea entre Akhenaton e sua própria irmã. O resultado dessa união foi um corpo debilitado, propenso a doenças e infecções. Tutancâmon possuía uma mandíbula desalinhada, fragilidade óssea e traços de malária em seus tecidos. Ele vivia em um ciclo constante de febres, fraquezas e dores. Mesmo assim, era obrigado a manter a aparência divina. O Egito via no faraó a manifestação terrena dos deuses, e admitir fraqueza seria abalar o equilíbrio cósmico. Os sacerdotes o cercavam de rituais e preces, tentando manter viva a imagem da perfeição real. As manhãs começavam com unções sagradas, banhos perfumados e invocações a Ra, o deus do sol, pedindo que sua luz curasse o corpo real. Mas nem os deuses pareciam ouvir. As crises se tornavam mais frequentes. Tutancâmon tentava cumprir suas obrigações, mas cada procissão, cada cerimônia, cada aparição pública era uma batalha contra si mesmo. Em meio às oferendas, às canções e aos aplausos, ele lutava apenas para permanecer de pé. O palácio sussurrava. Servos e cortesãos notavam a palidez do rosto real. Os momentos em que o faraó se ausentava por longos períodos, os dias em que não conseguia sair dos aposentos. Horemheb e Ai, sempre vigilantes, começaram a agir com mais independência. A ausência do faraó nas decisões diárias criava um vácuo de poder que ambos disputavam com cuidado, esperando o momento certo para assumir o controle total. Ra, o velho vizir, se apresentava como conselheiro fiel. Falava com doçura, cuidava das aparições públicas e tranquilizava os sacerdotes. Horemheb, por outro lado, era o braço militar, rígido, disciplinado, determinado. Ambos fingiam lealdade, mas sabiam que o tempo do faraó estava se esgotando. Cada tosse, cada febre, cada semana de silêncio era um lembrete de que o trono logo ficaria vazio. Anquezenamon, sua esposa e meia-irmã, via a decadência do marido com desespero. Ela o acompanhava em rituais, oferecia amuletos de proteção, consultava os deuses em busca de cura. Mas a medicina egípcia, embora sofisticada para sua época, era impotente diante da genética. As orações se misturavam a remédios feitos com mel, óleo e ervas, e ainda assim o faraó continuava a definhar. A vida de Tutancâmon tornou-se uma rotina de dores e rituais. À noite, sentia o corpo queimar em febres. De dia, vestia o esplendor da realeza e sorria diante do povo. A cada cerimônia, uma máscara. A cada palavra, uma tentativa de esconder o colapso que se aproximava. As pinturas e relevos do período mostram o faraó em cenas de devoção, oferecendo flores a Amon, ajoelhado diante dos deuses, levantando oferendas. É como se ele próprio soubesse que o tempo era curto. A fé parecia ser sua única força. Talvez ele acreditasse que, se mostrasse piedade e devoção suficientes, os deuses o poupariam. Mas a fragilidade física não era seu único fardo. O peso político crescia. O Egito esperava de Tutancâmon não apenas um rei, mas um restaurador, o símbolo de uma era renascida após o caos de Akhenaton. Cada gesto dele era interpretado como sinal do favor divino, e cada fraqueza como presságio de ruína. Ser faraó era carregar o peso do universo sobre os ombros, e os ombros de Tutancâmon eram frágeis demais para tal carga. O palácio começou a se dividir. Alguns sacerdotes se alinhavam a Ai,
que representava a continuidade e a estabilidade religiosa. Outros preferiam Horemheb, o militar que poderia proteger o Egito de invasões e garantir segurança. Tutankhamon observava tudo com impotência. Sua juventude, que antes simbolizava a esperança, agora era vista como vulnerabilidade. Mesmo assim, há indícios de que o jovem faraó tentou reagir. Há registros de decretos assinados por ele, decisões de redistribuição de oferendas a templos menores e, possivelmente, planos de reformas que contrariavam seus conselheiros. São vestígios de uma tentativa tardia de exercer poder próprio, talvez uma luta final contra o destino que o consumia. Mas o corpo já não obedecia à vontade. O pé deformado, as dores nas pernas, as febres, os desmaios, tudo indicava que o faraó estava se apagando lentamente. A cada aparição pública, o povo via menos do Deus e mais do homem. E no Egito, a humanidade de um faraó era uma verdade que ninguém queria admitir. Em seus últimos meses de vida, acredita-se que Tutankhamon tenha sofrido um acidente, talvez uma queda de carruagem, talvez um ferimento durante uma caçada simbólica. Exames em sua múmia mostram fraturas no fêmur e no crânio, além de sinais de infecção grave. É possível que uma dessas lesões tenha sido o golpe final. Um simples ferimento, agravado por uma saúde debilitada, transformou-se em sentença de morte. O silêncio tomou o palácio. Os rituais de cura se intensificaram, os sacerdotes multiplicaram as orações e o nome do faraó ecoava pelos templos em súplica. Mas a vida de Tutankhamon esvaía-se como a areia do deserto entre os dedos. O jovem rei que restaurara os deuses, que devolvera o brilho a Tebas, que carregara a esperança de uma geração, estava desaparecendo. Tinha pouco mais de 18 anos. A corte se preparava para o inevitável. Ai e Horemheb manobravam discretamente, cada um calculando o futuro. Ankhesenamon, sozinha, assistia ao fim de um marido e de uma era. O Egito inteiro, sem saber, estava prestes a mergulhar em uma das maiores transições de sua história. E quando Tutankhamon deu seu último suspiro, o Egito chorou o fim de um rei, mas também selou o início de um mistério que atravessaria os séculos. A morte de Tutankhamon chegou sem aviso. Um dia o jovem faraó ainda era visto conduzindo rituais, sorrindo entre sacerdotes e generais. Pouco tempo depois, o Egito mergulhava em silêncio. Nenhum registro detalhado sobre seus últimos dias sobreviveu. Nenhuma estela foi erguida, nenhum texto oficial descreveu seu fim. Para um rei, isso era algo impensável, e talvez aí começasse o mistério. O faraó menino havia morrido com apenas 18 ou 19 anos. A notícia espalhou-se rapidamente entre os corredores do palácio, provocando choque e temor. Afinal, o Egito acreditava que a morte de um faraó abalava o equilíbrio cósmico e a alma do rei precisava ser conduzida ao além com perfeição. Mas antes mesmo que os sacerdotes pudessem organizar os ritos, a corte já estava em disputa. A morte de Tutankhamon abriu um vácuo de poder perigoso. Ra, o velho vizir, moveu-se com rapidez. Como guardião dos rituais religiosos, reivindicou o direito de supervisionar o sepultamento e, com isso, o controle simbólico da sucessão. Horemheb, longe da capital em suas campanhas militares, não conseguiu agir a tempo. Quando recebeu a notícia, Ai já estava ao lado do corpo real, preparando o funeral e consolidando sua influência. Mas o que realmente matou Tutankhamon? Essa pergunta ecoa há mais de 3.000 anos. Durante séculos, acreditou-se que sua morte fora natural, resultado da saúde frágil e das doenças que o acompanhavam desde a infância. Contudo, as evidências encontradas em sua múmia abriram novas interpretações. Entre os ossos, pesquisadores identificaram fraturas no fêmur e uma lesão grave na parte posterior do crânio. A primeira teoria apontou para um acidente. Talvez o jovem rei tenha caído de uma carruagem durante uma caçada ou cerimônia militar, fraturando a perna e batendo a cabeça. Em uma época sem antibióticos, uma infecção resultante do ferimento poderia tê-lo levado à morte em poucos dias. Essa hipótese ganhou força quando se descobriram carruagens e arcos em seu túmulo, símbolos de um rei que, ao menos na iconografia,
caçava e guerreava. Outros especialistas, porém, enxergaram mais do que um acidente. O ferimento craniano profundo e concentrado parecia incompatível com uma queda. Alguns sugeriram que o golpe fora intencional, talvez o resultado de um assassinato. O crânio mostrava um trauma causado por impacto direto, como se o faraó tivesse sido atingido por trás. Se isso for verdade, o assassino precisaria estar muito próximo dele. A suspeita recaiu sobre aqueles que mais se beneficiaram de sua morte: Ai e Horemheb. O primeiro assumiu o trono logo depois, casando-se rapidamente com Ankhesenamon, a viúva de Tutankhamon. O segundo, anos mais tarde, apagaria o nome de ambos das listas reais, consolidando seu próprio poder. Seriam eles cúmplices ou rivais em um crime cuidadosamente disfarçado? Ankhesenamon, desesperada, deixou para a história uma das cartas mais enigmáticas do Egito Antigo. Em um documento enviado ao rei dos Hititas, ela implora por ajuda. Afirma que o faraó egípcio havia morrido e que ela não queria ser forçada a casar com um de seus servos, pedindo que o monarca estrangeiro enviasse um de seus filhos para se tornar seu marido e faraó do Egito. A mensagem, repleta de medo e urgência, revela o caos político que se seguiu à morte de Tutankhamon. O rei hitita respondeu enviando o príncipe Zananza. Mas o jovem jamais chegou ao Egito. Foi assassinado no caminho, possivelmente por ordem de Ai, ou de generais leais a ele. Pouco depois, Ai subiu ao trono e tomou Ankhesenamon como esposa. A rainha desapareceu dos registros logo depois. É possível que também tenha sido eliminada. Esses fatos alimentaram a teoria de um golpe cuidadosamente orquestrado. Tutankhamon, frágil e vulnerável, teria se tornado um obstáculo para os planos de seus conselheiros. Sua morte, natural ou não, serviu perfeitamente aos interesses daqueles que o cercavam. A pressa no enterro reforça a sensação de urgência. Diferente dos túmulos grandiosos de outros faraós, o de Tutankhamon é pequeno, modesto e inacabado. Os arqueólogos acreditam que ele nem sequer foi construído para ele, mas adaptado às pressas de uma tumba menor, talvez de um nobre. As pinturas das paredes foram executadas em velocidade e algumas ainda mostravam manchas da umidade que não tiveram tempo de secar antes da selagem final. Os objetos funerários, embora magníficos, também revelam improviso. Muitos deles, como o sarcófago e as joias, foram claramente reaproveitados de outros enterros. Os nomes originais foram raspados e substituídos pelo de Tutankhamon. Era como se a morte do faraó tivesse pego a todos de surpresa e o Egito precisasse correr para garantir-lhe um enterro digno. No entanto, essa pressa pode ter tido outro motivo: a necessidade de apagar rapidamente qualquer vestígio de conspiração. O corpo de Tutankhamon foi mumificado de forma incomum. Seu peito apresenta ausência de coração, algo quase inédito, pois os egípcios acreditavam que o órgão era o centro da alma. Além disso, sinais de queimadura no corpo indicam que o processo de embalsamamento foi mal executado ou acelerado, talvez por descuido, ou talvez por intenção. Com o corpo selado e o túmulo fechado, Ai completou o ritual de sucessão. Ele apareceu nas paredes da tumba, realizando a cerimônia de abertura da boca, o gesto que devolvia a fala e a vida simbólica ao falecido. Um papel que, tradicionalmente, caberia ao herdeiro. Ai assumiu essa função porque, na prática, já se via como sucessor legítimo. Pouco depois, Tutankhamon foi esquecido. Seu nome começou a desaparecer das inscrições oficiais. Horemheb, que tomou o poder após a morte de Ai, iniciou uma campanha de apagamento histórico. Mandou reescrever listas reais, destruiu estelas e substituiu o nome de Tutankhamon por outros faraós anteriores. Para a história egípcia, o faraó menino simplesmente deixou de existir. O silêncio que se abateu sobre seu nome foi quase total. Durante mais de 3.000 anos, Tutankhamon dormiu no escuro do Vale dos Reis, esquecido, enquanto os nomes de Ramsés e Sete ecoavam pelas eras. Sua tumba, pequena e modesta, passou despercebida sob escombros e construções posteriores. O Egito continuou. Seus deuses mudaram, impérios nasceram e ruíram, mas o faraó menino permaneceu ali, intacto,
envolto em ouro e mistério. Talvez esse silêncio tenha sido a maior ironia da história. Aqueles que tentaram apagá-lo para sempre acabaram garantindo sua imortalidade. Pois, quando o túmulo foi finalmente descoberto, o nome de Tutancâmon emergiu do esquecimento com uma força que nenhum outro faraó jamais alcançou. Mas naquele momento, no Egito do século XIV a.C., tudo o que restava era a quietude. O corpo frio do jovem rei, o desespero da viúva, o cálculo dos conselheiros e a poeira do deserto cobrindo o último resquício de sua vida. Tutancâmon, o faraó menino, havia se tornado um mistério. E o Egito, o império dos deuses, parecia decidido a enterrá-lo junto com a verdade. O corpo de Tutancâmon, envolto em linho e silêncio, foi levado às pressas para o Vale dos Reis. Era o fim de um reinado breve e o início de um mistério eterno. Nenhum outro faraó da 18ª dinastia havia sido enterrado de forma tão discreta. Enquanto os grandes monarcas repousavam em túmulos vastos, repletos de corredores e câmaras decoradas com cenas do além, o faraó menino foi colocado em uma tumba pequena, quase escondida sob a rocha. A pressa era evidente. O Egito vivia um momento delicado. O trono estava indefinido, a corte dividida, e os rituais funerários precisavam ser realizados com urgência para garantir a travessia espiritual do rei. Os sacerdotes sabiam que o tempo era curto, o corpo não podia esperar, e a eternidade não aceitava atrasos. A tumba escolhida para Tutancâmon, hoje conhecida como KV62, parecia ser originalmente destinada a alguém de status inferior, talvez um nobre ou até mesmo Ai, o próprio vizir. Seu tamanho reduzido e a simplicidade do projeto contrastam com a grandiosidade dos túmulos reais de seus antecessores. 4 câmaras apenas: o vestíbulo, a antecâmara, o anexo e a câmara do sarcófago. Mesmo assim, o espaço foi preenchido até o limite com objetos, como se os responsáveis quisessem compensar a falta de grandeza arquitetônica com uma avalanche de riqueza. Mais de 5.000 itens foram colocados ali. Móveis, tronos, joias, carruagens, estátuas, armas, instrumentos musicais e amuletos. Cada um com um significado, cada um com uma função na jornada do faraó ao além. O túmulo se transformou em um microcosmo do Egito, uma réplica do mundo terreno feita para servir o rei na eternidade. O processo de mumificação, tradicionalmente longo e detalhado, também parece ter sido apressado. O corpo do faraó mostra sinais de tratamento irregular. A ausência do coração, órgão considerado sagrado, surpreendeu os arqueólogos. Para os egípcios, o coração era o centro da alma e seria pesado diante do deus Osíris no julgamento final. Sua remoção levanta perguntas: foi um erro? Ou uma decisão deliberada, talvez parte de um ritual alternativo conduzido às pressas? Além disso, o corpo apresenta marcas de queimadura química, provavelmente resultado de reações entre os óleos e resinas usadas em excesso durante o embalsamamento. A pressa pode ter levado os sacerdotes a selar o sarcófago antes que os materiais secassem, causando a deterioração acelerada do corpo. O faraó menino envolto em ouro foi literalmente queimado por sua própria imortalidade. Mas, apesar da pressa, o ritual foi seguido com reverência. Cada gesto, cada palavra, cada oferenda possuía um significado sagrado. Os sacerdotes recitavam os hinos do livro dos mortos, invocando deuses e fórmulas mágicas para guiar o espírito real através das 12 horas da noite, a travessia simbólica rumo ao renascimento no reino de Ra. A tumba foi selada com cenas pintadas às pressas, mas repletas de simbolismo. As paredes exibem tons amarelos e dourados, representando o ouro eterno do sol. Nelas, Tutancâmon é mostrado diante de Osíris, sendo recebido pelos deuses e conduzido por Ai, o mesmo homem que em vida fora seu conselheiro e que, ironicamente agora, desempenhava o papel do filho piedoso que conduz o pai à imortalidade. O rosto de Ai aparece realizando o ritual de abertura da boca, uma cerimônia que simbolicamente devolvia os sentidos ao morto, permitindo-lhe ver, falar e respirar no além.
Essa imagem foi cuidadosamente preservada. Aí queria ser lembrado como o homem que conduziu o faraó menino à eternidade, e não como alguém que pudesse ter se beneficiado de sua morte. A antecâmara, repleta de móveis, tronos e carruagens desmontadas, era uma confusão de luxo e simbolismo. Nada ali foi colocado por acaso. Cada objeto tinha um propósito espiritual. Os tronos representavam a autoridade que o faraó exerceria no além. As carruagens, seu meio de transporte para percorrer os campos eternos. Os alimentos e perfumes, o sustento de sua alma. As pequenas estátuas, chamadas shabtis, eram servos mágicos encarregados de trabalhar em seu lugar na vida após a morte. No centro de tudo, repousava o sarcófago de pedra, guardando dentro de si 3 caixões dourados, encaixados um dentro do outro. O último, o mais íntimo, era feito de ouro maciço e moldado na forma do próprio Tutankhamon. Seu rosto sereno, os olhos pintados com precisão e o sorriso enigmático transformaram essa máscara funerária em uma das imagens mais conhecidas do mundo. A máscara de ouro puro não era apenas um símbolo de riqueza. Era um amuleto. Gravada com encantamentos e inscrições, ela tinha o propósito de proteger o faraó de todo o mal em sua jornada ao além. Os egípcios acreditavam que o ouro representava a carne dos deuses, incorruptível, imortal. Assim, ao cobrir o corpo do rei com o metal sagrado, garantiam-lhe uma eternidade luminosa. Por entre as camadas de tecido e ouro, os arqueólogos modernos encontraram amuletos em formato de escaravelhos, olhos de Horus e plumas de Maat, todos dispostos segundo uma ordem ritual. Cada um deles era uma proteção mágica, contra a escuridão, contra o esquecimento, contra a destruição da alma. E ainda que tudo tenha sido feito às pressas, há um certo cuidado poético em cada detalhe. O túmulo, embora pequeno, contém o essencial de uma crença milenar, a convicção de que a morte não era o fim, mas uma transição. O Egito vivia em função dessa promessa, a de que, se o corpo fosse preservado e o nome lembrado, a alma continuaria existindo. Mas no caso de Tutankhamon, o destino parecia incerto. Pouco tempo após o sepultamento, Ai assumiu o trono, e o nome do jovem faraó começou a desaparecer. Os templos não o reverenciaram, as crônicas não o mencionaram. O esquecimento parecia definitivo. O corpo do faraó menino repousava em silêncio, guardado por estátuas e lacres mágicos, enquanto o deserto se fechava sobre sua tumba. O Vale dos Reis, outrora o centro da imortalidade dos faraós, tornou-se seu refúgio e sua prisão. O túmulo foi rapidamente coberto por detritos de construções posteriores. A entrada desapareceu sob a areia e as pedras, e o nome de Tutankhamon se apagou da memória humana. Por quase 3.300 anos, ninguém soube que aquele pequeno espaço guardava o mais intacto dos segredos do Egito. O jovem rei, esquecido por seus sucessores, havia conquistado o que nenhum outro faraó alcançou: o silêncio absoluto da eternidade. As gerações seguintes ergueram templos e impérios sobre sua sombra. Ramsés e Sete dominaram o Egito. Horemheb reescreveu o passado. Ai foi lembrado como traidor, mas Tutankhamon permaneceu lá, imóvel, intacto, cercado por ouro e mistério. A pressa de seu funeral, a modéstia de seu túmulo e o esquecimento que se seguiu tornaram-se, ironicamente, os motivos de sua imortalidade, pois, ao ser esquecido, ele foi poupado dos saqueadores e destruições que atingiram as tumbas dos grandes reis. O destino do faraó menino parecia selado, até que milhares de anos depois, o acaso, a persistência e a curiosidade humana iriam devolver-lhe o brilho perdido. E o mundo, ao abrir sua tumba, descobriria que o Egito antigo ainda tinha muito a dizer. O nome de Tutankhamon desapareceu, como se o próprio tempo tivesse decidido apagar sua lembrança. Nos séculos que se seguiram à sua morte, o jovem faraó foi varrido da história egípcia, condenado ao esquecimento por aqueles que vieram depois. Os templos não o mencionavam, os escribas não registravam seu reinado, e as estátuas que poderiam ter carregado sua imagem foram destruídas ou reesculpidas. O Egito antigo
tão obcecado com a imortalidade, havia condenado um de seus reis ao maior dos castigos, o anonimato. Horemheb, o general que herdou o trono após Ai, iniciou uma política de restauração da glória tradicional, mas também de reescrita do passado. Ele buscava apagar os vestígios da chamada heresia de Amarna, o período em que Akhenaton, pai de Tutankhamon, tentou substituir os antigos deuses por um único, Aton, o disco solar. Tudo o que remetia àquela época devia desaparecer. Nomes, templos, inscrições. Tutankhamon, ainda que tivesse restaurado o culto a Amon, ainda era visto como herdeiro de um período maldito. Seu nome, ligado ao de Akhenaton por sangue e memória, tornou-se inconveniente. Horemheb mandou apagar inscrições, raspar cartuchos e substituir relevos. Os registros oficiais passaram a omitir completamente o faraó menino, como se nunca tivesse existido. E assim, o rei que havia tentado devolver o equilíbrio ao Egito foi engolido pelo próprio esquecimento que seus sucessores impuseram. Durante séculos, o Egito floresceu, decaiu e renasceu sob outras dinastias. Os templos foram reconstruídos, as pirâmides tornaram-se ruínas sagradas, e novos faraós reivindicaram a glória dos antigos deuses. As guerras com estrangeiros, as invasões e a lenta erosão do poder transformaram o império em lembrança. Enquanto isso, o túmulo de Tutankhamon repousava em silêncio absoluto, enterrado sob camadas de pedra, areia e história. O Vale dos Reis, outrora o cemitério mais sagrado do Egito, foi sendo coberto por séculos de detritos. Tumbas antigas foram saqueadas, reutilizadas, esquecidas. As entradas de muitas desapareceram completamente. Pedreiros e escavadores dos tempos posteriores ergueram novos túmulos sobre os antigos, selando acidentalmente as passagens para sempre. No caso de Tutankhamon, o acaso foi seu guardião. Durante a construção da tumba de Ramsés VI, ergueram rampas e depósitos sobre a pequena entrada da Caveste 62, ocultando-a completamente. A própria geografia do vale colaborou com o segredo. As enchentes sazonais e a erosão cobriram o local com lama e cascalho. A tumba do faraó menino, pequena e sem destaque, desapareceu sob o peso do tempo. Os séculos avançaram. O Egito dos faraós cedeu lugar ao Egito dos persas, dos gregos, dos romanos. Os deuses antigos foram substituídos, as línguas mudaram e as pirâmides tornaram-se ruínas cobertas de areia. Mas lá, sob o solo silencioso de Tebas, o corpo de Tutankhamon permanecia intacto, ainda protegido pelos amuletos, pelos deuses pintados nas paredes e pelas fórmulas que prometiam a eternidade. Durante mais de 3.000 anos, ninguém pronunciou seu nome. Os viajantes gregos e romanos falavam de faraós míticos, de tumbas perdidas, de segredos encantados, mas nenhum deles suspeitava que, sob seus pés, um rei esquecido dormia em ouro. Com o tempo, o próprio Vale dos Reis foi tomado por lendas. Diziam que espíritos guardavam suas colinas, que maldições recaíam sobre os que ousassem profanar os mortos. O deserto, impassível, manteve seu segredo. A cada século que passava, o túmulo de Tutankhamon tornava-se mais invisível e, paradoxalmente, mais protegido. Na Idade Média, poucos estrangeiros sabiam da existência de tumbas faraônicas. O Egito se transformou em terra de mitos, mencionada apenas em textos antigos e histórias religiosas. As pirâmides eram vistas como monumentos construídos por gigantes ou por civilizações perdidas. Foi somente no século XIX, com o avanço da arqueologia e o fascínio europeu pelo passado egípcio, que o Vale dos Reis voltou a despertar curiosidade. Exploradores e aventureiros movidos por ambição, fé ou simples desejo de fama começaram a cavar em busca de tesouros esquecidos. Mas quando chegaram ao vale, descobriram um cenário devastador. Quase todas as tumbas conhecidas haviam sido saqueadas há milênios. Os sarcófagos estavam vazios, os relevos mutilados, os corredores revirados. O brilho dos faraós parecia ter se apagado para sempre. Os estudiosos listaram e numeraram as tumbas conhecidas, KV1, KV2, KV3, até chegar a KV61,
todas descobertas antes do século XX. Aparentemente, o vale havia revelado todos os seus segredos, e ainda assim, algo permanecia fora do alcance. Havia rumores de uma tumba não encontrada, uma lacuna na cronologia real. Entre Amenhotep III, Akhenaton e Horemheb, faltava um nome. Alguns egiptólogos suspeitavam da existência de um faraó esquecido, talvez de reinado curto, talvez apagado pela história. Mas ninguém sabia ao certo quem era. Enquanto isso, o Egito moderno passava por suas próprias transformações. O país tornara-se protetorado britânico e as escavações arqueológicas eram dominadas por europeus. O Vale dos Reis, agora controlado por autoridades e concessões privadas, era cenário de disputas entre exploradores e instituições. Foi nesse contexto que o nome de Tutankhamon começou a ressurgir, não como uma lembrança viva, mas como uma hipótese. Alguns fragmentos de jarros, pequenos selos e inscrições fragmentadas mencionavam um faraó chamado Tutankhamon. As peças não faziam sentido isoladamente, mas apontavam para algo maior. Talvez um rei esquecido ainda repousasse sob a areia. Enquanto os arqueólogos buscavam respostas, o túmulo continuava intocado. O tempo que tudo destrói, ali havia sido protetor. Nenhum saqueador o encontrou, nenhum terremoto o abriu. Nenhum homem havia perturbado o sono do faraó menino desde o dia de seu sepultamento. O esquecimento, que para tantos significou o fim, para Tutankhamon se tornou salvação. O apagamento de seu nome o escondeu da cobiça, o manteve invisível às gerações que vieram. E quando o mundo moderno finalmente se voltou novamente ao Egito, o jovem faraó ainda esperava, imóvel, cercado de ouro e silêncio. Mais de 3 milênios haviam passado. Impérios surgiram e caíram. Reis, papas e conquistadores haviam reinado e desaparecido. Mas Tutankhamon continuava lá. O mesmo rosto dourado, o mesmo olhar sereno, esperando o momento de ser descoberto. O vento do deserto sussurrava sobre o Vale dos Reis, como se guardasse um segredo antigo demais para ser contado. As areias mudavam de forma, cobrindo e descobrindo pedaços de pedra, rastros de túmulos, fragmentos de história. E sob uma dessas dunas, a eternidade do faraó menino permanecia intacta, adormecida, pronta para despertar. O mundo ainda não sabia, mas a redescoberta de Tutankhamon estava próxima. E quando ela acontecesse, o silêncio de 3.000 anos seria rompido, e a história reescrita para sempre. O ano era 1922. O Egito, agora moderno e agitado, fervilhava de arqueólogos, aventureiros e curiosos. O Vale dos Reis havia sido exaustivamente escavado. A maioria acreditava que não havia mais nada a descobrir. Mas um homem discordava. Seu nome era Howard Carter, um arqueólogo britânico meticuloso, obstinado e movido por algo que muitos confundiam com teimosia, mas que, na verdade, era fé. Carter havia dedicado anos ao estudo do Egito Antigo. Metódico, reservado e nada parecido com os aventureiros que faziam sucesso nas revistas da época, ele trabalhava com uma paciência que poucos compreendiam. Desde o início do século XX, acreditava que ainda havia uma tumba não encontrada no Vale dos Reis. Uma tumba de um faraó esquecido, talvez o jovem Tutankhamon, mencionado em alguns fragmentos de inscrições. Mas sua busca enfrentava o ceticismo de todos. As escavações eram caras, o calor insuportável e os resultados frustrantes. Por 5 anos, ele nada encontrou além de fragmentos e detritos, até que seu patrono, o aristocrata inglês Lord Carnarvon, começou a perder a esperança e o financiamento. No final de 1922, Carter pediu mais uma chance. Apenas uma última temporada. E foi então, em 4 de novembro, que o acaso, ou talvez o destino, decidiu recompensar sua perseverança. Enquanto operários removiam entulhos perto da tumba de Ramsés VI, um degrau de pedra surgiu sob a areia. Carter percebeu imediatamente o que tinha diante de si. Mandou que o local fosse limpo com cuidado. Logo, mais degraus apareceram, descendo em direção à rocha.
No último, uma porta selada, e sobre ela inscrições antigas, os hieróglifos de guardiões do além, advertindo que os que violassem o túmulo do rei seriam amaldiçoados. Mas o que chamou a atenção de Carter não foram as palavras de advertência, e sim um nome: Tutankhamon. O arqueólogo sabia naquele instante que havia encontrado algo extraordinário. Mandou fechar a entrada e enviou um telegrama a Lord Carnarvon, que estava na Inglaterra. Finalmente fiz uma maravilhosa descoberta no vale. Tumba magnífica com selos intactos. Aguardo sua chegada para abrir. 3 semanas depois, Carnarvon chegou ao Egito. No dia 26 de novembro de 1922, Carter fez um pequeno furo na porta e inseriu uma vela. Ao olhar pelo buraco, viu reluzir objetos de ouro em todas as direções. Quando Carnarvon, ansioso, perguntou se ele via algo, Carter respondeu com uma das frases mais famosas da história da arqueologia: sim, coisas maravilhosas. Atrás daquela parede estava o que o mundo inteiro sonhara encontrar: um túmulo real, praticamente intacto, selado havia mais de 3.000 anos. A descoberta causou uma revolução. Em poucas semanas, o Vale dos Reis se transformou em palco de uma corrida midiática. Jornalistas de todo o mundo desembarcaram no Egito. Fotógrafos disputavam espaço entre os blocos de pedra e os guardas locais. O Egito Antigo, até então um tema de estudiosos e museus, tornava-se um espetáculo global. O túmulo foi aberto lentamente, em etapas, com extremo cuidado. Na antecâmara, Carter e sua equipe encontraram móveis, tronos, estátuas, carruagens e cofres de ouro. Cada objeto parecia ter sido deixado ontem. O ar preso ali dentro ainda guardava o perfume das resinas funerárias. Ao fundo, uma nova parede selada. Atrás dela, a câmara do sarcófago. E dentro dela, o corpo do faraó menino, repousando como havia sido deixado mais de 3.000 anos antes. Quando a máscara dourada de Tutankhamon foi revelada, o mundo ficou em silêncio. O rosto do jovem rei, moldado em ouro puro, olhos de obsidiana e quartzo, tornou-se a imagem definitiva do Egito Antigo. As fotografias circularam por jornais e revistas. Tutankhamon renasceu como uma estrela. Mas junto com a fascinação, veio o medo. Pouco depois da abertura da tumba, Lord Carnarvon adoeceu. Uma infecção provocada por uma picada de mosquito evoluiu rapidamente. Morreu no Cairo em abril de 1923. E com sua morte, nasceu o mito da maldição do faraó. Jornais sensacionalistas espalharam histórias de vingança dos deuses. Diziam que, no momento exato da morte de Carnarvon, as luzes do Cairo se apagaram, que o cachorro do Lorde em Londres uivou e caiu morto no mesmo instante, que estranhos acidentes começaram a atingir membros da expedição. Na verdade, muitos desses eventos foram exagerados ou inventados, mas o mito ganhou vida própria. O público, fascinado pela descoberta, passou a ver a tumba de Tutankhamon como um portal para forças sobrenaturais. O Egito voltou a ser, aos olhos do mundo, uma terra de mistério e magia. A imprensa explorou o tema com fervor. Manchetes anunciavam: a maldição de Tutankhamon faz nova vítima. Os deuses do Nilo despertaram. A vingança do faraó atinge os profanadores. O mito vendeu jornais, inspirou livros, filmes e peças teatrais. Tutankhamon deixava de ser apenas um faraó. Tornava-se um símbolo cultural. Enquanto isso, Carter seguia trabalhando pacientemente dentro do túmulo. Por quase 10 anos, catalogou, fotografou e retirou milhares de objetos. Sua dedicação e rigor transformaram o modo como a arqueologia era praticada. Antes dele, escavações eram frequentemente destrutivas, focadas em tesouros e não em conhecimento. Carter trouxe método, registro e respeito. A cada descoberta, o fascínio aumentava. Havia tronos ricamente esculpidos, leques de ouro, sandálias decoradas, pequenos barcos simbólicos, jogos, alimentos mumificados e o próprio trono real de Tutankhamon, representando o faraó e sua esposa em um gesto de ternura, uma das imagens mais humanas já encontradas do Egito Antigo.
Mas o ápice veio quando abriram o sarcófago. Dentro dele, 3 caixões, o último de ouro maciço, pesando mais de 100 quilos. E dentro, o corpo mumificado do jovem rei. A máscara dourada, reluzindo sob a luz das lanternas, parecia viva. O olhar sereno de Tutancâmon, fixo e imutável, encarava os homens que haviam despertado seu sono. A descoberta marcou o início de uma nova era para a egiptologia. O mundo ocidental, em plena década de 1920, vivia o fascínio pelo exotismo e pela antiguidade. As imagens de Tutancâmon invadiram vitrines, capas de revistas e desfiles de moda. O ouro egípcio inspirou joias, roupas e até o design da Art Deco. Tutancâmon tornou-se mais do que um faraó, virou ícone, um símbolo do poder, da beleza e do mistério que o Egito representava. Para o público, ele era o faraó menino, o rei dourado que dormira por milênios e renascera diante das câmeras. Para os arqueólogos, era a prova de que o passado ainda guardava segredos inimagináveis. Howard Carter, discreto e reservado, manteve-se à margem da fama. Continuou trabalhando até o fim, sem jamais se deixar levar pelo mito. Nunca acreditou em maldições, apenas no poder da história e da preservação. Morreu em 1939, tranquilo, longe do Egito, mas consciente de que havia mudado o mundo. Sua descoberta não apenas devolveu a Tutancâmon o nome e o rosto, mas redefiniu a própria noção de arqueologia. O faraó menino, esquecido por séculos, tornara-se eterno, não mais como rei, mas como o elo entre o passado e o presente, entre o mito e a ciência, entre o homem e a eternidade. Tutancâmon havia alcançado, enfim, a imortalidade que seus sacerdotes prometeram há mais de 3.000 anos. Tutancâmon, um nome que por séculos nada significou, e que hoje é sinônimo do Egito antigo, do fascínio e da eternidade. O faraó menino que reinou por poucos anos, morreu jovem e foi esquecido, acabou se tornando o mais famoso de todos. Ironia do destino. Aquele que foi apagado da história acabou sendo o único a sobreviver a ela. O legado de Tutancâmon vai muito além do ouro e da beleza de seu túmulo. Ele nos revela, com uma força quase simbólica, o coração humano por trás das máscaras divinas. Por meio dele, o Egito deixou de ser apenas um conjunto de ruínas silenciosas e voltou a ser um mundo vivo, de pessoas, crenças, fragilidades e sonhos de imortalidade. A tumba intacta não foi apenas uma descoberta arqueológica. Foi um espelho, um reflexo do modo como o homem, em qualquer tempo, tenta desafiar o esquecimento. Os artefatos encontrados junto ao faraó, as sandálias, o trono, as cartas de amor, os brinquedos de criança, revelam um ser humano real, não apenas um deus. Pela primeira vez, o mundo viu o Egito não como uma civilização distante e fria, mas como um povo que amava, temia, esperava e lutava contra o tempo. O fascínio não está apenas na riqueza do ouro, mas no paradoxo de sua história. Um rei frágil, quase apagado da memória, cuja glória nasceu do acaso. Se Ai e Horemheb não tivessem apagado seu nome, talvez sua tumba tivesse sido saqueada como tantas outras. Se o túmulo tivesse sido maior e mais visível, teria sido descoberto e pilhado na antiguidade. O esquecimento, que parecia sua maldição, foi sua salvação. E é justamente isso que o torna tão simbólico. Tutancâmon representa a vitória da memória sobre o tempo, uma lembrança que dormiu por mais de 3.000 anos para despertar e fascinar o mundo moderno. Nos laboratórios e museus, o faraó menino continua sendo estudado. Séculos depois de sua morte, a ciência devolveu-lhe a voz que a história havia tirado. Exames de DNA, tomografias e análises forenses reconstruíram seu corpo, seus traços e até suas doenças. Os estudos revelaram um jovem de cerca de 19 anos, portador de múltiplas enfermidades. Seus ossos frágeis, o pé torto e a coluna comprometida sugerem que ele andava com dificuldade, possivelmente apoiado em bengalas. Várias delas foram encontradas junto a seu corpo, não como símbolos de poder, mas de necessidade. Exames genéticos indicaram consanguinidade elevada, resultado das uniões entre parentes próximos, comuns na realeza egípcia.
Essa prática, destinada a preservar a pureza divina do sangue real, acabou trazendo fragilidade física e problemas genéticos. A glória dos faraós tinha por trás da máscara dourada uma herança de dor. Também foi confirmado que Tutancâmon contraiu malária e que essa infecção, somada às lesões ósseas e possíveis fraturas, pode ter contribuído para sua morte precoce. Não houve assassinato como se imaginou por décadas, mas uma sucessão de fragilidades. Um corpo divinizado, vencido pelas imperfeições humanas. O faraó que os deuses supostamente haviam escolhido para governar o Egito era, na verdade, um jovem doente tentando sobreviver. E talvez seja por isso que sua história emociona tanto. A morte de Tutancâmon não encerrou apenas uma vida, mas um ciclo da história egípcia. Após ele, o poder passou para generais e o brilho espiritual da 18ª dinastia se dissipou. Ainda assim, o túmulo que guardava seu corpo continuou ali, como uma cápsula do tempo, um testemunho de uma civilização que acreditava na eternidade com absoluta convicção. A descoberta em 1922 fez mais do que revelar tesouros. Reavivou o interesse global pela arqueologia, pela história e pela busca do passado. Tutancâmon tornou-se o embaixador involuntário de um mundo desaparecido. Sua imagem viajou o planeta, estampada em livros, exposições e telas de cinema. Ele foi reinventado por gerações, transformado em ícone, inspiração e mito. Nos anos 1970, a exposição O Tesouro de Tutancâmon percorreu capitais do mundo. Milhões de pessoas enfrentaram filas para ver de perto a máscara dourada do jovem rei. Museus lotavam, jornais estampavam manchetes, e o faraó menino, mais de 3.000 anos depois de sua morte, voltava a ser o centro de um império, o império da curiosidade humana. Cada olhar diante daquela máscara refletia o mesmo fascínio que Carter sentiu ao iluminar a tumba pela primeira vez. O espanto diante da beleza que atravessa os séculos. O rosto de Tutancâmon, sereno e eterno, olha para nós com o mesmo enigma de sempre, o mistério da morte e o desejo de permanecer. E no fim, talvez seja esse o verdadeiro significado de sua história. Tutancâmon não é lembrado por batalhas vencidas, templos erguidos ou leis promulgadas. É lembrado porque resistiu ao esquecimento, porque, de alguma forma, ele venceu a morte. Não como um deus, mas como uma lembrança que nunca se apaga. O ouro de sua máscara não representa apenas riqueza. Representa a promessa de imortalidade. A crença de que, se o corpo for preservado e o nome pronunciado, o espírito continuará vivo. E hoje, a cada vez que dizemos Tutancâmon, estamos, segundo a antiga crença egípcia, devolvendo-lhe a vida. Há algo profundamente humano nessa história. Um menino destinado a ser rei que nunca teve tempo de crescer, um império que o esqueceu e um acaso que o fez renascer. Mais de 3.000 anos depois, ele ainda nos ensina que tudo o que o homem constrói, poder, templos, glória, se desfaz com o tempo. Mas aquilo que ele representa, aquilo que desperta no imaginário, pode durar para sempre. Tutancâmon nos lembra que a verdadeira eternidade não está no ouro, mas na memória. E enquanto houver quem conte sua história, ele continuará reinando, não sobre o Egito, mas sobre o tempo.